Bom dia a todos. A vontade é dividir com vocês o que estamos vendo dentro do mercado de açúcar e para conseguir repassar a vocês uma mensagem, a gente precisa inicialmente fazer um contexto do como se comporta o mercado de açúcar. O mundo ele tem a sua safra de açúcar começando em outubro e finalizando em setembro. Aqui no Brasil, um pouco diferente por questões de clima. A parte de baixo do globo ela começa a safra em abril e finaliza em março. Nas últimas safras, a Tailândia, eu acredito que nos últimos 10 safras ela saiu aí de 4,5 milhões de toneladas e ela atingiu na última safra 14 milhões de toneladas, sendo um recorde para aquele país. Ela tem um diferencial, a Tailândia, pela proximidade com a China, um grande comprador, Indonésia. Ela consegue também enviar um bom volume de produto via terrestre e o chamado contrabando, seja por Laos, Camboja, Mianmar. É um grande corredor de escoamento via a China e isso fez a Tailândia buscar este patamar. Então, um outro grande player que precisamos entender o porte dele é a Índia. A Índia ela chegou a 3 safras atrás a atingir 19,5 milhões de toneladas, passando para as duas últimas safras para 32 e 33 milhões de toneladas. Este acúmulo nesses dois países fizeram com que represasse em torno de 15 milhões de estoques na Índia, sobrando esse volume, e mais outro tanto dentro da Tailândia. Essa oferta maior de produto fez com que o Brasil mudasse seu mix de produção, produzindo muito mais etanol nas duas últimas safras, deixando de colocar no mercado externo 10 milhões de toneladas, e mesmo assim nós tivemos um preço no mercado, um preço baixo para o produto. Imagina se o Brasil tivesse colocado todo esse histórico dela, que seria de mais 10 milhões de toneladas. Bem, nessa safra que se iniciou, teve seu ciclo iniciado em outubro, a Índia passando por diversas dificuldades, porque ela passou por uma seca ao longo do ano, e após o término dessa seca, ela teve aí nos meses de agosto, setembro, um grande volume de chuva. Essas chuvas que foram em abundância deixaram os canaviais embaixo d'água. Essa complicação climática atrasou o início da safra indiana e isso retardou a oferta de mais produto no mercado mundial, como é de se esperado sempre no início de uma boa safra. A Índia também, no período de seca, os produtores que dentro daquele país passam de 50 milhões de produtores rurais e são pequenos produtores, muitos deles tiveram que cortar a cana para tratar dos animais como um alimento. Então isso reduziu a oferta de cana e com muita dificuldade na colheita diante das enchentes, não sabendo bem ao certo quanto vai ter de produção e de cana a ser colhida nessa safra. Diante do avançar da safra, a ISMA, que é a Associação das Usinas da Índia, ela estima uma produção na casa de 26 milhões, mas já quem diga em torno de 24 milhões e meio de toneladas. Então nós estamos falando de uma quebra de 33 para 24,5, 25 milhões de toneladas. Na Tailândia também não foi muito diferente. A Tailândia ela passou por uma seca que tá ali, não está tão longe da Índia, né? A Tailândia, a seca é a pior dos últimos 40 anos, fazendo com que produtores rurais que já estavam substituindo a cana para essa safra por outras culturas, como a mandioca, diante do baixo preço das últimas safras, viram então a sua produção cair dentro da estimativa de 14 milhões para algo em torno de 9 milhões, 9 milhões e meio para essa safra. Então, este recuo na produção,
versus a insegurança do que vai ter de produção fez com que Índia e Tailândia não entrassem exportando recentemente, fazendo com que essas notícias viessem para a Bolsa e elevassem os preços dentro do mercado externo. Isso começou a dar uma recuperação nos preços no mercado, vieram os fundos de investimentos olhando todo este cenário, somado a outros países que também vão ter dificuldades na produção nessa safra, como Estados Unidos, uma grande quebra, que é sempre abastecido por México, mas também o México não vai ter cana suficiente para suprir os Estados Unidos. Os fundos de investimentos passaram a fazer compras na Bolsa para se aproveitar dessa oportunidade. Entrando o comprador, automaticamente aumenta o preço na Bolsa. O Brasil, por sua vez, com o câmbio valorizado, o real desvalorizado aqui internamente, fazendo o binômio, trazendo o preço para reais, enxergou um excelente preço para a saca de açúcar aqui dentro e começou a fazer as fixações. As usinas brasileiras já passam de 70% daquele volume estimado para exportação, já estão fixados, já estão vendidos diante do bom preço. E mesmo o Brasil tendo vendido todo este volume, não fez mudança nos preços da Bolsa, porque o apetite era grande dos fundos de investimento e Índia e Tailândia não entraram vendendo porque ainda bate a insegurança com relação ao quanto terá de açúcar. No mercado interno, enxergamos as usinas ainda com pouco estoque, como falamos, um estresse na oferta, isso deixa o mercado firme, estamos no entre-safra, e as usinas estão recebendo prêmios para poder estar exportando, neste momento, atendendo alguns países que demandam da Índia e Tailândia, que não estão exportando nesse momento e aí voltaram a buscar no Brasil. Com isso, os preços ficam se equiparando ao mercado externo, que hoje passam de R$ 83, R$ 84, um preço da saca com 7%, e a gente vê aqui internamente o preço no spot chegando neste patamar, assim também como a Exalc, que vem dentro de uma curva de alta buscando chegar neste patamar. A safra brasileira, ela tem início previsto para o mês de abril, pode até ser que alguma usina aí desgarrada entre no mercado um pouco antes, mas isso, diante da qualidade histórica da cana, será possível apenas para fazer etanol. Acreditamos que o açúcar comece a ser ofertado dentro do mercado interno a partir da segunda quinzena do mês de abril, mas também com pequena oferta, já que a produção se dará para repor estoques de etanol e atender aquilo que já foi exportado nos últimos dias, conforme comentamos. A oferta ela tende a se normalizar a partir do mês de junho, julho, e também isso nos mostra que preços podem dar uma acomodada, ou seja, ter uma retração em relação aos preços atuais a partir da regularização dessa oferta, junho, julho. Por quê? Nós vamos estar conhecendo a produção mundial, que aí já vai estar findada a safra dos demais países, e nós vamos estar atingindo um ápice aqui da nossa safra, onde está regularizado o abastecimento interno e começa a haver uma certa sobra. É neste período que acreditamos um determinado recuo. Bem, era isso que eu queria dividir com vocês, um pouco do que nós convivemos no dia a dia, e ficamos à disposição. Um abraço a todos.